Para a maioria de nós, a solidão era um medo. Para eles, é um sonho inatingível, uma quimera biológica. Nasceram numa prisão de carne partilhada, condenados a uma fusão perpétua. Às vezes é uma dança macabra, às vezes é uma sinfonia perfeita, mas sempre é um desafio lançado à própria natureza. Número 12. Callie e Carter Torres. A recusa do sacrifício. Comecemos esta descida com uma imagem que desafia a lógica anatômica. Imaginem duas ondas oceânicas que rebentam uma contra a outra, congelam no momento do impacto e decidem nunca mais descer. É exatamente isso que são Callie e Carter Torres. Elas são o que chamamos de gêmeas onfalópagas. Os seus torsos são distintos, duas identidades, dois rostos que riem, dois cérebros que sonham. Mas desçam o olhar. O corpo funde-se brutalmente ao nível da bacia para formar uma única entidade inferior, duas pernas para duas almas. É uma arquitetura carnal impossível, um monumento da natureza que parece ter se esquecido de terminar o trabalho de divisão celular. Os médicos, na sua lógica fria e cirúrgica, apresentaram o diagnóstico como quem apresenta uma sentença de morte. É preciso cortar, é preciso separar, é preciso reparar. Mas os pais olharam para as filhas. Não viram um erro médico, viram uma alegria de viver incandescente. Callie e Carter não são metades de pessoas à espera de serem completadas. Elas são um todo. A decisão de não operar é um dedo do meio à norma, porque separar é arriscar matar, é aceitar mutilar. Hoje aprendem a andar. Uma dança caótica e magnífica, provando que, por vezes, a integridade não se encontra na separação, mas na fusão absoluta. Elas são a prova viva de que se pode ser feliz num corpo que a ciência considera uma prisão. Número 11. Niamh e Nellie Colston, o olhar proibido. Amsterdão, uma cidade de canais e reflexos. É lá que vivem Niamh e Nellie. A sua existência é um paradoxo cruel e poético. Estão ligadas pela parte posterior do crânio, craniópagas. Uma artéria vital, pulsante, irriga os seus dois cérebros, tornando qualquer tentativa de separação tão suicida como tentar desarmar uma bomba de olhos vendados. Imaginem viver toda uma existência sem nunca poder cruzar o olhar com a pessoa mais próxima de vocês. Estão literalmente de costas voltadas perante o mundo. Só se podem ver através do prisma de um espelho, como espectros que se assombram mutuamente. Para comunicar, não precisam de ver os lábios mexer. Sentem as vibrações da voz da outra ressoar diretamente na sua própria estrutura óssea. A sociedade olha para elas como monstros de feira, erros a esconder. Sofreram os insultos, os olhares de nojo, a piedade imunda dos passantes. Mas Niamh e Nellie transformaram essa deficiência numa fortaleza. Criaram o seu próprio canal no YouTube, não para pedir ajuda, mas para impor a sua realidade. Forçam-nos a olhar para elas, elas que não se podem olhar. Mostram-nos como lavam os dentes, como andam, como existem numa sincronização forçada. É uma lição de aceitação radical. Não são deficientes, são uma hidra de duas cabeças que se recusa a baixar os olhos perante a crueldade do mundo. Número 10. Ronnie e Donnie Gallion, as relíquias de Barnum. Mergulhemos agora na história, na poeira e no cheiro, a serradura das velhas feiras americanas. Ronnie e Donnie Gallion detêm um recorde fúnebre. O da longevidade, 68 anos. 68 anos passados, ventre contra ventre, a respirarem-se um ao outro, a partilhar cada segundo de intimidade, cada digestão, cada doença. Nascidos nos anos 50, uma época em que a diferença era uma mercadoria, não tiveram direito à escola. Diziam-se que eram uma distração para as outras crianças. A sua educação fez-se nos palcos dos sideshows, esses carnavais humanos onde se pagava para ver o estranho. Imaginem ser uma criança e compreender que o vosso único valor, aos olhos da vossa própria família, é a vossa capacidade de gerar notas verdes, mostrando a vossa deformidade. Financiaram a vida da família com a própria carne. Toda a sua vida foi um espetáculo. Viajaram em atrelados, expostos como gado precioso. E, no entanto, quando a cortina caiu, quando a reforma chegou, continuaram. Viveram juntos até o último segundo, morrendo com poucas horas de intervalo. Um não podia sobreviver ao outro. É a história trágica de uma exploração transformada numa fraternidade indestrutível. Uma vida passada, a olhar-se no branco dos olhos, literalmente, até que a luz se apagou. Número 9. Ladan e Laleh Bijani, a aposta da morte.
Esta é, sem dúvida, a história mais dilacerante desta lista. Ladan e Laleb Jani não eram bestas de feira, eram intelectuais, advogadas brilhantes nascidas no Irão, mas o destino pregou-lhes uma partida sádica. Os seus crânios estavam fundidos, duas mentes brilhantes fechadas na mesma jaula óssea. Imaginem ter 29 anos, têm sonhos, ambições, desejos de viajar, de amor, de silêncio, mas nunca podem estar sós, nunca. Cada pensamento é poluído pela presença física da outra. O desespero psicológico dessas mulheres era tal que tomaram a decisão final. Sabiam que a operação para as separar era um suicídio assistido. Os médicos alemães recusaram. Os médicos de Singapura hesitaram, mas elas disseram: preferimos morrer separadas a viver mais um minuto ligadas. É uma frase que gela o sangue. É o grito desesperado da individualidade. A operação durou dias. Foi um campo de batalha cirúrgico. Partilhavam uma veia crucial, um rio de sangue, que não se podia desviar sem consequências. Morreram na mesa de operações, com algumas horas de intervalo. Pagaram o preço máximo pelo sonho de ser simplesmente si mesmas. Partiram juntas na morte, encontrando finalmente esse silêncio que tanto tinham procurado. Número 8. Shivanath e Shivram, os andarilhos-aranha. Numa pequena aldeia indiana, uma lenda viva corria pelo chão. Não um animal, mas dois rapazes, Shivanath e Shivram. Ligados pela cintura, partilhavam duas pernas, mas em vez de se arrastarem, em vez de sofrerem a gravidade, inventaram o seu próprio modo de locomoção. Atiravam-se ao chão, utilizando os seus 4 braços e as suas 2 pernas para correr como uma aranha humana, uma criatura mitológica de 6 membros. A sua agilidade era estupefaciente, quase sobrenatural. Subiam escadas, conduziam triciclos, lavavam-se um ao outro com uma ternura infinita. Partilhavam o mesmo estômago, a mesma fome. Quando médicos ocidentais chegaram com seus bisturis e as suas promessas de normalidade, oferecendo uma separação gratuita, os irmãos recusaram. Por quê? Porque a separação significava que um deles ficaria com as pernas e o outro tornar-se-ia um tronco inerte. Escolheram a unidade, escolheram ser esse monstro magnífico, em vez de 2 inválidos solitários. Mas a história termina na tragédia mais sórdida. Aos 20 anos, uma febre banal levou-os. Negligência médica, um comprimido mal doseado, e o coração parou. Mesmo na morte, foram traídos, não pelo corpo, mas por aqueles que deveriam cuidar deles. Um fim brutal para aqueles que tinham desafiado as leis da física. Número 7. Pin e Pan, a marcha do caranguejo. A Tailândia oferece-nos outro exemplo da incrível plasticidade do corpo humano. Pin e Pan são meninas, mas para se deslocarem, têm de renunciar à verticalidade humana. Andam com as mãos, andam como caranguejos, o corpo contorcido, uma fusão de membros que avança de lado. Cada uma controla uma perna e um braço. Imaginem a coordenação neuronal necessária. Para dar um único passo, é preciso que 2 cérebros distintos se acordem perfeitamente, instantaneamente. É uma telepatia funcional. Sobem lanços de escadas sem ajuda, desafiando a gravidade que as quereria pregar ao chão. Vivem com os avós, longe dos hospitais de alta tecnologia, na simplicidade e no amor. Os especialistas dizem que é preciso separá-las, que o coração vai falhar, que a coluna vertebral se vai partir. Mas as meninas dizem não, choram só de pensar em estar longe uma da outra. Construíram um mundo onde elas são a norma, onde o seu triciclo cor-de-rosa é uma carruagem real. É uma lição de humildade. Nós vemos sofrimento, onde elas só veem amor e cumplicidade. Número 6. Carmen e Lupita Andrade, o rumor como escudo. Se cruzarem com Carmen e Lupita na rua, não olhem para elas com piedade. Elas destruir-vos-iam com uma resposta mordaz. Estas irmãs mexicanas a viver nos Estados Unidos são a encarnação da resiliência moderna. Partilham uma bacia, um fígado, um sistema reprodutor. Carmen gere a perna direita, Lupita a esquerda. Mas o que fascina nelas é a sua integração total e insolente. Elas conduzem. Sim, conduzem um carro. Carmen gere os pedais e o volante, Lupita gere os piscas e vigia na estrada. É uma coreografia do perigo e da confiança absoluta. Vão para a faculdade, têm planos de carreira, mas biologicamente é uma bomba relógio. Lupita sofre de uma escoliose severa que comprime os pulmões. Carmen tem de respirar por 2 às vezes. E, no entanto, recusam a separação. Por quê? Porque a anestesia poderia matá-las, ou pior,
Uma poderia acordar sozinha. Usam o humor negro, o sarcasmo, as redes sociais para desarmar o horror da sua condição. Não são vítimas, são guerreiras siamesas armadas com um sentido de resposta mortal. Número 5. Kendra e Malia Herring, o membro fantasma. Aqui está o outro lado da moeda. O depois. Kendra e Malia nasceram fundidas pelo abdômen e bacia, partilhando um rim pelas duas. Os pais tomaram a decisão terrível que Callie e Carter não tomaram: a separação. Uma operação de 26 horas, uma carnificina cirúrgica controlada para dividir o que Deus unira. Hoje estão separadas. Cada uma possui uma perna e desloca-se de muletas ou cadeira de rodas. Mas o preço a pagar foi astronômico. Malia ficou com o rim. Kendra teve de sofrer anos de diálise antes de um transplante, um rim dado pela própria mãe. É uma história de sobrevivência, claro, mas também de mutilação necessária. Olhem para elas. São livres, mas carregam na carne a cicatriz dessa metade em falta. Ainda falam de uma conexão, de um membro fantasma psíquico. Sobreviveram ao que poucos sobrevivem, mas vivem agora com a realidade brutal de um corpo incompleto, remendado pela medicina, dependente de máquinas e medicamentos. Esse foi o preço da liberdade. Número 4. Sona e Mohna Singh. 2 salários, um corpo. A Índia outra vez, mas desta vez uma história de triunfo burocrático e humano. Sona e Mohna foram abandonados à nascença. Os pais, aterrorizados por esta quimera de 2 cabeças e 4 braços a partilhar um único torso, deixaram-nos no refúgio. Cresceram sozinhos, juntos. Poderiam ter acabado mendigos, poderiam ter morrido na sarjeta, mas tinham uma paixão, a eletricidade. Aprenderam a reparar, a ligar, a compreender os circuitos, e o estado de Punjab fez algo extraordinário. Contratou-os como eletricistas. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Recebem 2 salários. A administração reconheceu que há 2 cérebros, 2 talentos, 2 homens neste fato de carne único. É uma vitória filosófica maior. Reparam linhas de alta tensão, arriscando a sua vida comum todos os dias. Orgulhosos, independentes, transformaram a sua maldição numa dupla carreira. São a prova de que a dignidade humana não depende do número de pernas que se possui. Número 3. Mohammed e Ahmed Ibrahim, a reconstrução. Voltemos a 2003. A história de Mohammed e Ahmed é a de um milagre tecnológico. Nascidos no Egito, ligados pelo topo do crânio, não podiam ver o rosto do outro. Estavam condenados a olharem em direções opostas para a eternidade. A operação para os separar durou 34 horas. 34 horas em que um exército de cirurgiões navegou no labirinto de vasos sanguíneos partilhados, tentando não provocar AVs massivos. Ao contrário das irmãs Bijani, eles eram crianças. O cérebro era mais plástico, mais adaptável. Sobreviveram. Mas este não é o fim do conto de fadas. A separação deixou marcas. Ahmed teve de reaprender a viver com atrasos de desenvolvimento, anos de reeducação. Usam capacetes para proteger o crânio reconstruído. São livres, sim, mas são sobreviventes de uma guerra cirúrgica. Têm agora de construir uma identidade própria, depois de terem passado o início da vida como nós. É uma vitória, mas uma vitória que deixa cicatrizes profundas sob a pele. Número 2. Manari Islam, o pesadelo parasita. Preparem-se, porque tocamos aqui nos limites do suportável. Este caso é o que se chama craniopagos parasíticos. É o horror biológico em estado puro. Em 2005, no Egito, nasceu uma menina chamada Manar, mas não estava sozinha. Presa ao seu crânio, havia outra cabeça. Essa cabeça chamava-se Islam. Não tinha corpo, nem braços, nem pernas, nem pulmões. Apenas uma cabeça viva, consciente, que pestanejava, que sorria, que chorava. Islam era uma gêmea parasita que se alimentava do sangue de Manar, vivendo literalmente à custa do seu cérebro. É uma visão de filme de terror tornada realidade. Os médicos tiveram de fazer uma escolha impossível: matar Islam para salvar Manar. Cortaram a cabeça parasita. Manar sobreviveu à operação por um tempo. Mas o trauma, a infecção, o choque biológico foram demasiado fortes. Morreu 1 ano depois. É a crueldade absoluta da natureza, criar uma vida que só pode existir destruindo a outra e acabar por levar as duas para a cova. Número 1. Krista e Tatiana Hogan, a consciência partilhada. E aqui estamos, o auge do estranho, o caso que desafia tudo o que sabemos sobre a consciência humana. Krista e Tatiana Hogan, no Canadá, não partilham apenas um crânio.
partiram uma ponte talâmica. O tálamo é o centro de triagem sensorial do cérebro. O que isso significa é aterrador e fascinante. Partilham os sentidos. Se tocarem no braço de Krista, Tatiana sente. Se Tatiana comer ketchup, Krista sente o gosto na boca. Mas mais incrível ainda, veem através dos olhos da outra. Uma pode fechar os olhos e descrever o que a outra está pronta a ver. É o fim da solidão. É o fim da privacidade. São dois indivíduos, mas uma única consciência sensorial. Cientistas de todo o mundo estudam-nas como o santo graal da neurociência. Elas são a prova viva de que a mente humana não está necessariamente confinada a um único cérebro. São uma rede viva, uma colmeia humana. Vivem num mundo que vocês e eu nunca poderemos compreender. Um mundo onde o eu não existe realmente, substituído por um nós absoluto e aterrador. Conclusão. Se este mergulho nas anomalias da vida vos abalou, se querem continuar a explorar os cantos mais sombrios da realidade humana, sabem o que têm de fazer. Inscrevam-se, juntem-se ao coletivo. Não fiquem sozinhos no escuro. Até breve.